Fala conosco, ó Pai. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Onde você tem estado nos últimos 60 dias, a maior parte do tempo? Eu sei que muitos já estão trabalhando, mas a maioria de nós tem estado em nossas casas. No domingo passado, nós refletimos sobre 3 casas onde Jesus entrou. Refletimos sobre o que havia naquelas casas e o que Jesus levou para aquelas casas. Nós falamos sobre a casa de Pedro, onde Jesus curou a sua sogra. Falamos da casa de Levi, ou Mateus, que era um cobrador de impostos, um homem odiado e que convidou Jesus para ir à sua casa. Falamos também de Simão, o fariseu, que convidou Jesus para ir à sua casa. Lá naquela casa, a mulher ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos, derramando perfume sobre os pés dele. Hoje nós vamos continuar este passeio por algumas casas onde Jesus entrou. E eu quero que reflita comigo, que você reflita comigo. O que tem em minha casa? O que Jesus precisa levar para a minha casa? A primeira casa que nós vamos olhar hoje é a casa de Jairo. Diz o texto de Lucas 8, 41 e 42. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha doente de uns 12 anos, que estava morrendo. Nos versículos 51 a 56, tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Quem era Jairo? Jairo era chefe da sinagoga. Mas qual era a função de um chefe da sinagoga? Um chefe da sinagoga teria que ser um judeu instruído na lei e na interpretação da lei. A sinagoga era governada por um grupo de anciãos, dos quais um deles era Jairo. Esses anciãos eram responsáveis por manter a boa ordem nas reuniões da sinagoga. Eles selecionavam os mestres e os leitores que se ocupariam nas reuniões pela leitura e exposição das Escrituras, e aqueles que conduziriam as orações. Jairo chega até Jesus e diz: eu preciso que vá na minha casa. Mas veja bem, Jairo era um fariseu. Os fariseus não gostavam de Jesus. Por que ir na casa de alguém que não gosta de mim? Por que ir à casa de alguém que não me aceita? Jesus sempre nos surpreende. E ele vai à casa de Jairo. E o que tem nessa casa? Nessa casa não tem discípulos de Jesus, não tem amigos de Jesus. Nessa casa tem choro, tem morte, tem desespero. A menina morreu. Quando eles chegam ali,
Jairo, Jesus e as pessoas que os acompanhavam, a menina já tinha morrido. Então eles disseram: ora, Jesus demorou muito, ele veio tarde demais, não adianta mais. Mas vejam, o milagre ainda foi maior. Jesus mandou que todos saíssem. E um dos motivos de Jesus ter pedido que todos saíssem era porque ele não queria junto com ele pessoas que não tinham fé, pessoas que não criam que iria acontecer ali um milagre. Jairo, apesar de ser fariseu, ele ainda tinha essa esperança, ou ele não teria nem permitido que Jesus entrasse lá onde estava a menina morta. Jesus então convida que fiquem os pais e alguns discípulos, ele fecha as portas e ele ressuscita a menina de 11 anos. Aquela casa que tinha choro, desespero, tristeza, tornou-se uma casa cheia de alegria, de júbilo, de festa, porque a morte deu lugar à vida. O que há na sua casa? O que há na minha casa? Há choro, há falta de esperança, há morte, há sofrimento. O que há na sua casa? Há pessoas que não têm fé? Você está cercado por pessoas que não creem em Jesus? Que zombam quando você quer crer que Jesus pode fazer algo na sua casa? O que há na sua casa? Jesus quer entrar. E assim como ele fez na casa de Jairo, ele quer trazer vida para a sua casa. Ele quer trazer alegria, esperança, fé. Jesus quer transformar o seu choro em alegria. A segunda casa de hoje que nós vemos, ou a quinta casa onde Jesus entra na nossa série, é a casa de duas irmãs. Duas irmãs chamadas Marta e Maria. E nós encontramos esse relato no capítulo 10 de Lucas, versículos 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia os seus ensinos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus chega na casa de seus amigos. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Nessa casa havia muito trabalho a fazer. Casa para limpar, louça para lavar, roupa para estender. Assim como na minha casa e na sua. Temos muito a fazer. Havia nessa casa uma pessoa disposta a trabalhar. Havia muitas visitas nessa casa. Jesus e seus 12 discípulos estavam ali. Eu lembrei de uma música que diz assim: vem me visitar e não repare que hoje a casa eu nem vou arrumar. Senta aqui na minha varanda, temos tempo, e deixa as plantas, hoje nem vou regar, que a chuva vai trabalhar
enquanto ela cai, vamos conversar. É uma canção de Marcela Thaís. E ela fala de algo que nós todos deveríamos exercitar na nossa vida. De ter momentos em que quando chega alguém na nossa casa, a gente diz, senta aqui. Não liga se a minha casa não está arrumada. Vamos conversar. Muitas vezes as pessoas vêm à nossa casa porque querem conversar. E nós estamos mais preocupados em arrumar, limpar e cozinhar para elas. Assim naquela casa, Marta estava preocupada em receber bem as suas visitas. E vejam só, naquela casa havia uma pessoa cansada e reclamando. Na minha casa e na sua casa também há pessoas cansadas e reclamando. O trabalho não acaba nunca. Todo dia ele se renova. Marta estava cansada e por isso ela reclamava. Mas ali naquela casa havia uma outra pessoa com muita vontade de ficar com as visitas. Ah, coisa boa, quando a gente ganha visitas e a gente pode sentar, conversar, dar risadas. É muito bom. Maria queria curtir as visitas. Maria queria ouvir. Ela começou a ouvir que aqueles homens estavam conversando. Jesus estava ensinando os seus discípulos e ela queria ouvir. Maria tinha sede de aprender. O que Jesus levou à casa de Marta e Maria? Jesus levou o seu ensino, a sua palavra. Muitas vezes nós convidamos Jesus para entrar em nossa casa, mas nós não temos o tempo para sentar e ouvi-lo. Muitas vezes nós oramos e pedimos, Senhor, entra na minha casa. Mas Ele está ali e nós estamos correndo de um lado para o outro, preocupados com tanta coisa e não paramos para ouvir a Jesus. Se você espera ter tempo e não ter nada para fazer para ouvir a Jesus, você não vai conseguir ouvi-lo. Mesmo agora, admita comigo, nós estamos em isolamento e estamos tão ocupados que não temos tempo para outras coisas. Quantos livros você já leu? Quantos capítulos da Bíblia você já leu nesse período? Quanto de tempo você gastou em oração? Nós temos muito tempo, mas nós enchemos esse tempo com atividades. Isso é bom? Sim, mas nós precisamos ter tempo para ouvir Jesus. Jesus quer entrar na sua casa e quer falar e ensinar você e sua família. E nós vamos agora para a 6ª casa da nossa série de casas onde Jesus entrou. E essa é a casa de Zaqueu. E nós encontramos o relato sobre Zaqueu em Lucas 19. Vejam que todas as casas são do Evangelho de Lucas. Todas estão relatadas no Evangelho de Lucas. Lucas 19, 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura.
Então, correndo adiante, subiu num sicômoro e a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na casa de Zaqueu, Jesus se ofereceu para ir. Ele era chefe dos publicanos, ou seja, pode ser que ele fosse chefe do próprio Levi, ou Mateus. Eles tinham a mesma profissão, a única diferença era que Mateus cobrava os impostos ele mesmo, e Zaqueu tinha seus funcionários que faziam a parte chata do trabalho, que era cobrar, e ele ficava com uma porcentagem apenas por ser o chefe. Jesus olha para Zaqueu em cima daquela árvore e diz: Zaqueu, me convém ir para a tua casa hoje. Zaqueu não convidou Jesus, diferente de Levi, que convidou Jesus para um banquete na sua casa. Mateus foi surpreendido com a proposta de Jesus de ir até lá. Talvez Zaqueu já tivesse recebido muita gente ilustre na sua casa por ser ele um homem rico, mas ele não podia imaginar nunca receber alguém como Jesus. Ali naquela casa havia riqueza, havia conforto, havia luxo, mas havia também ali um sentimento ruim em Zaqueu, por saber que tudo que ele tinha era fruto da sua desonestidade, porque ele cobrava a mais para poder reter para si um pouco dos impostos. Havia corrupção naquela casa, assim como havia corrupção na casa de Mateus, o Levi. Havia ali um homem odiado pelos judeus, mas havia ali um homem de coração aberto para mudar de vida. Ele era um pecador? Sim. O engraçado é nós vermos as pessoas criticando Jesus por ir à casa de um pecador, como se aqueles que criticavam não fossem pecadores. Todos nós somos pecadores. Zaqueu aqui se mostra um pecador de coração aberto para mudar de vida. E vejam, ele está disposto a restituir o que ele tinha roubado. Quantos de nós estamos dispostos a reparar o mal? Quantos de nós estamos dispostos a reparar o mal que nós fizemos? Zaqueu estava disposto a reparar o mal. E naquele dia a vida de Zaqueu foi transformada. E ele recebeu a salvação. Nas palavras do próprio Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Naquela casa Jesus levou salvação. Vocês que me ouvem, Jesus quer levar salvação à tua casa. Jesus quer entrar no teu lar e levar salvação à tua família.
Há um texto em Atos 16:31 que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Como? A partir do momento que nós recebemos a Jesus na nossa vida, nós levamos este Jesus para a nossa família. E a nossa família é salva. O que tem em sua casa? Na sua casa tem conforto, tem bens, tem riqueza. Na sua casa tem arrependimento pelos erros do passado? Sim, todos nós cometemos erros na vida. Mas há arrependimento em nosso coração e em nossa casa? Há na nossa casa a vontade de desfazer o mal que foi feito? Há na nossa casa a coragem de perdoar e de pedir perdão? Jesus deseja entrar na tua casa e levar alegria, vida, esperança e salvação. Jesus também quer entrar na sua casa e levar o ensino para a tua vida, para a vida da sua família. A sua casa pode ser um lugar onde Jesus é recebido, onde Ele é honrado, onde Ele é amado como o Senhor. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. É uma palavra de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta da tua casa, da tua vida, do teu coração. Tu queres hoje abrir a porta da tua vida para o Senhor Jesus? Veja que em todas as casas onde Ele entrou, Ele levou transformação. Não houve nenhuma situação que Ele não pudesse resolver. Onde havia morte, Ele trouxe vida. Onde havia cansaço, Ele trouxe a sua palavra. Onde havia rebeldia contra Ele, Ele deu atenção. Onde havia desonestidade, Ele trouxe a salvação, o perdão e uma nova vida. Jesus quer entrar na tua casa e trazer transformação. Ali onde você pensa que não tem jeito, para Jesus tem jeito. Ele tem poder e Ele te ama e Ele quer transformar a tua vida e a tua casa. Seja o que for que a sua família esteja precisando, a partir do momento em que Jesus entra na tua casa, Ele pode transformar tudo pelo seu poder. Que você possa abrir hoje a porta para o Senhor Jesus e recebê-lo. Amém.